Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Você ainda que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí. Estamos aí com um tema abençoado da parte de Deus, que é Deus tem uma palavra para você. E hoje nós estaremos lendo aqui uma palavra gloriosa da parte de Deus aos vossos corações. Quem sabe você, seguidor, ou você aí que está aí, que ainda não é inscrito ou é inscrito do nosso canal, e está precisando ouvir de Deus algo, tem pedido uma resposta da parte de Deus. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra gloriosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra no livro Carta aos Hebreus. Isso mesmo, livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. 2 versículos da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 12, verso 12 e verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Esta é uma palavra gloriosa, uma palavra viva e eficaz, pois ela tem um poder de transformar os nossos corações. Esta palavra, amados ouvintes, vocês aí que me ouvem no canal, é uma palavra que o Espírito Santo de Deus falará aos nossos corações. Quando nós se deparamos diante desta palavra, a palavra, ela tem um poder. O autor aos Hebreus aqui está escrevendo esta carta para que aqueles irmãos ali que estavam passando por luta, por dificuldade, por perseguições, para que eles viessem ter perseverança, para que aqueles irmãos, em meio à provação, viessem seguir o exemplo de Cristo, porque a palavra do Senhor nos mostra que Cristo sofreu por nós. Se nós formos ver a história de Jesus, é uma história linda, uma história de exemplo, ao qual ele se tornando carne, né? Como diz lá em João, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ele sofreu, ele teve fome, ele teve sono, ele passou por perseguições, mas mesmo assim, Jesus Cristo permaneceu firme e fiel ao nosso Deus. Quando nós se deparamos com esta palavra que diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado, nós vemos que, por muitas das vezes, por muitas dificuldades que nós passamos, nós olhamos para o nosso autor, nós olhamos o livro de Hebreus como a galeria, né, dos heróis da fé. Como assim a galeria? Se nós formos ler a história de Hebreus, nós vamos ver que no livro de Hebreus, muitos homens de Deus perseveraram, venceram, como Abraão, como Moisés, como homens que vieram ser grande desbravador da fé cristã, né? E nós vemos aqui que nesta palavra, talvez você está passando por grande dificuldade, eu não sei, mas Deus conhece o seu coração. Possamos olhar para o exemplo do profeta Elias. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele foi um profeta na época, no período em que o rei Acabe governava sobre Israel. E o rei Acabe, ele trouxe um costume diferente para Israel através da sua noiva, da sua esposa, a rainha Jezabel. Ela trouxe um costume diferente para o povo hebreu. Aquele povo ali começaram a adorar outros deuses, tinha abandonado a fé, tinha deixado para trás os preceitos, as promessas ao qual Deus assim o tinha prometido para aquele povo. E trouxe grande ruína, grande dificuldade àquela nação. E o profeta Elias era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava ali para confrontar aqueles que estavam no erro. E a Bíblia nos mostra que
a rainha Jezabel, ela pediu a cabeça, a espada, a cabeça, a vida do profeta Elias estava a prêmio. E diante daquela grande dificuldade, o profeta, ele se depara diante daquela árvore, ele para ali e diz, para mim não dá mais. Com minhas palavras, ele diz, para mim não dá mais. Ele orou, buscou a direção de Deus e disse, Senhor, me mate, me leve, só me resta a morte. E ele dormiu naquele lugar, cansado, fadigado com aquele problema, aquela grande dificuldade sobre a sua vida. E ele se encontrou num momento em que ele olhava para um lado, para o outro, ele não via a solução na vida daquela nação. Ele disse, essa nação, talvez na sua mente, nos seus pensamentos, essa nação, o povo tem abandonado o Senhor, o povo tem se esquecido de Deus. E a Bíblia diz que ele orando, pedindo a Deus a morte, Deus envia um anjo, e o anjo ali desperta aquele profeta e diz, come deste pão e bebe desta água, porque cumprido será a sua caminhada. O profeta comeu, o profeta bebeu daquela água e voltou a deitar. Mas o anjo foi lá e despertou ele, trazendo a mesma palavra. E aquele profeta, ele prosseguiu durante dias até chegar ao Monte Herebe. Naquele monte, diante daquela dificuldade, alguns estudiosos vão dizer que ele estava num estado de depressão. A dificuldade era tão grande, o peso era tão grande no seu psicológico que o profeta, ele se isolou de tudo. E Deus ali fala ao coração do profeta. Elias, o que tu faz aqui? Ele dentro daquela caverna trancado por causa das perseguições. E ele começa a falar com Deus. A dificuldade, a situação que o povo tinha deixado, Deus tinha abandonado, tinha se esquecido da fé. E Deus manda o profeta sair para fora. E Deus começa a falar com o profeta diante de várias situações ali, em que houve terremoto, em que ali ele pôde ver que Deus não estava em nenhuma daquela situação. Mas o Deus continuou a se revelar para o profeta. E quando ele ouviu uma voz do Espírito Santo de Deus, uma voz meiga e suave, dizendo, Elias, o que tu faz aqui? E o profeta, ele se abre com Deus. Ele fala com Deus. E Deus manda aquele profeta ungir um rei. Deus manda aquele profeta levantar, porque o profeta se achava que todo mundo tinha deixado Deus, mas Deus tinha profeta que estava sendo guardado. Homens que não beijaram a Baal, que não se prostraram a Baal. Mais de 7.000 almas que não se prostraram àquele sistema corrupto daquela época. E a Bíblia nos mostra que Deus ali, ele conforta o profeta, dá força ao profeta, dá bom ânimo ao profeta, porque ainda não era chegada a sua morte. Porque o que Deus tinha para Elias era que Elias não viesse provar a morte, era algo sobrenatural, tinha uma recompensa. Por isso que vale a pena nós servir ao nosso Deus. Mesmo passando diante de qualquer dificuldade, luta, perseguições religiosas, o que seja, a Bíblia nos garante, Igreja do Senhor, que aqueles que creem em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Nós não provaremos a morte. A morte que eu estou falando é a morte eterna. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra, nos garante que Cristo Jesus nos despertará do sono. Que sono é esse? O sono é que nós morremos fisicamente. Naquele grande dia subiremos, assim como o profeta Elias, ele foi para Deus. A carruagem veio, arrebatou, tomou, translatou aquele homem por causa da sua fé. Desta mesma forma, a Bíblia diz, diz assim, portanto, tomais a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado e fazer vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja, não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Talvez você não consegue mais orar. Talvez você não tenha força mais de prosseguir. Talvez você está cansado.
fadigado pela luta, mas Deus é aquele que ouve, é aquele que interpreta as lágrimas que saem do seu rosto. Essa dificuldade, talvez essa depressão, talvez essa situação que tem te isolado no canto, que tem feito você parar na caminhada cristã. Você parar diante de qualquer situação que você esteja passando. Luta, perseguição, creia em Deus, porque Ele é capaz de mudar a sua história nesta noite. A própria palavra diz que Ele ouvirá do alto céu o nosso clamor, a nossa oração. Seu joelho está desconjuntado, busca Deus, pede força a Deus, porque é aquele que ouve as nossas orações e Ele tem o poder de sarar a nossa terra. Esta palavra é viva e eficaz porque Deus conhece a minha e a sua vida nesta hora. Independente que você esteja passando, olha, veja o livro de Hebreus, medite neste livro, é um livro da parte de Deus muito bom para a nossa fé. Porque aqui nós vemos a galeria de homens que passaram coisas piores do que nós estamos passando. Essa luta aí não é comparada a que Deus, a que Cristo Jesus passou aqui na terra. Essa luta aí, muitas das vezes, não é comparada a que o profeta Elias passou, mas ele venceu. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele te faz vencer. Sabe por quê? Porque nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem te fortalece não é o homem, quem te fortalece não é o sistema, mas quem te fortalece é o Espírito Santo de Deus. Tem de bom ânimo, porque Deus é fiel em cumprir esta palavra, em cumprir as promessas dele na minha e na sua vida. Talvez você olhe para a luta que você está passando e diz, é grande. Você não sabe o que eu estou passando, mas grande será a vitória que Deus há de entregar nas suas mãos. Amém? Vamos orar, eu quero que você curva suas cabeças neste momento, feche teus olhos, eu quero que você coloque este problema, esta dificuldade, essa situação que você está passando na mão de Deus através dessa oração. Feche teus olhos, bendito Deus, Pai amado, soberano, Pai querido, Tu és grande, Senhor. E nesta hora, meu Deus, eu te peço através desta oração, este inscrito deste canal, esta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem neste momento. Talvez, meu Deus, esteja passando por grande dificuldade, luta. Talvez não tenha força de orar, de buscar. Talvez não tenha força, meu Deus, quem sabe, de prosseguir na caminhada cristã. Mas neste momento, Senhor, através do Consolador, o Espírito de Deus, que Tu possa renovar as forças deste homem, renovar a força desta mulher, renovar, Senhor, a força desta pessoa que está cabisbaixa, desanimado, da força, da graça, que Teu Espírito possa entrar neste quarto, que Teu Espírito possa penetrar aí diante desta solidão, trazendo alegria. Abençoa neste momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, dá um like aí, como gostei, que Deus possa abençoar a sua vida.